Falta de respeito, mau exemplo e, em muitos casos, violência. Isso tudo, infelizmente, é rotina em muitas estações tubo aqui de Curitiba. Jovens pulam catracas, entram nos ônibus pelas plataformas de desembarque dos ligeirinhos. Tudo para não pagar passagem. Os cobradores ficam de mãos atadas, são obrigados a impedir esse tipo de coisa. Mas com que autoridade, com que segurança? Telespectadores revoltados com essa situação nos ajudaram a fazer a reportagem que você vai ver agora. Estação Tubo da Avenida Kennedy, horário de saída das escolas. Essas imagens feitas pelo telespectador Ezequiel mostram o que essas alunas fazem quase todos os dias para não pagar passagem. Repare bem, elas descem a escada, o ônibus avança um pouquinho e para. No espacinho entre o ônibus e a estação Tubo, passa a primeira estudante. 2 colegas vão atrás e uma terceira aluna também entra. Além de não pagar, elas se arriscam na lateral do tubo. Essas outras imagens feitas de dentro do ônibus mostram a fila de passageiros e no meio deles um outro jovem pulando a catraca. Os passageiros que pagam pelo transporte desabafam. O nosso receio é com respeito ao preço da passagem, porque são vários usuários que estão usando o transporte, mas que pelo fato de eles não pagarem, isso acaba acarretando um aumento na passagem. Então, às vezes, a gente acaba tendo que pagar mais por causa disso. Quem sabe se todos pagassem a passagem, até seria possível diminuir o preço da passagem que a gente paga todo dia, né? E a ousadia vai além. Estudantes destroem as catracas para passar. Arrancou isso aqui, está um corredor aberto aqui, então eles acabam usando esse corredor para entrar, para sair. Prejuízo para os passageiros que pagam a passagem, para o sistema de transporte e principalmente para os cobradores. Eles são pagos para cobrar as passagens, mas se não reprimem quem pula as catracas, podem levar multa. O valor, de acordo com eles, depende de quantos pegam ônibus sem pagar e vai de R$ 460 para cima. Ameaça ao salário e também à segurança dos cobradores. No domingo passado, Rafael Pereira da Silva estava nesta estação Tubo, no bairro Pinheirinho, bem ali, cobrando as passagens, quando um rapaz chutou a catraca. Na hora, ele chamou a atenção e foi ameaçado. 2 horas depois, o mesmo rapaz voltou com uma arma na mão. As marcas dessa tragédia estão aqui na estação Tubo e no corpo do cobrador. Rafael levou um tiro no pescoço, outro na nuca, 2 nas costas que atravessaram o peito bem pertinho do coração e do pulmão e ainda um outro na mão. Rapaz, no máximo de 16 anos, e atirou pra matar, porque eu tomei 5 tiros, né? Agora eu vou ficar encostado um tempo aí, não sei, vou ter que falar com os meus familiares para eles me aconselharem melhor o que eu vou fazer, mas eu não planejo mais voltar por emprego, por empresa, não. Ser cobrador não quer mais? Não planejo não. Não planejo mais trabalhar na empresa, na área de transporte, porque é muito perigoso. Os colegas de trabalho estão assustados e reclamam não ter saída. Você pode até liberar eles, mas se um fiscal ver, você tem que pagar a multa. Só isso, é complicado a situação. Você chama atenção? Eles falam que vão voltar e vão agredir, vão dar porrada, entende como é que é? Então tá complicado na situação, não tá fácil. Boa tarde, eu falo ao vivo, estou em frente à URBS neste momento e a grande questão disso tudo é que os cobradores são obrigados a impedir que esse pessoal pule a catraca, cometa ações de vandalismo, como nós vimos na matéria. Só que esses cobradores normalmente estão sozinhos, sem o apoio de ninguém, sem segurança. Nós cobramos uma resposta da URBS, que é responsável pelo transporte coletivo aqui em Curitiba. A assessoria de imprensa nos informou que ninguém iria falar sobre esse assunto. Nós convidamos um responsável para falar sobre este assunto, para dar uma resposta aos telespectadores que nos enviaram a sugestão da matéria e também aos passageiros que utilizam o transporte coletivo. Só que ninguém vai falar sobre esse assunto mesmo. A URBS enviou uma nota que eu vou ler para vocês agora. A nota diz assim: a URBS tem adotado as medidas possíveis, como a intensificação da fiscalização e contato com as escolas para que seja feito um trabalho de orientação junto aos estudantes, além de solicitar apoio à polícia militar. A orientação da URBS a motoristas, ainda diz a nota, e cobradores é que não intervenham quando há risco de agressão. As multas são aplicadas apenas quando os operadores descumprem o regulamento do sistema de transporte de Curitiba. O sindicato que representa os motoristas e cobradores discorda desse posicionamento da URBS. Veja agora um trecho da entrevista que nós fizemos com o diretor administrativo do Sindimoc. Nós temos hoje um regulamento no transporte coletivo que diz que o cobrador, numa situação dessa, que ele trabalha na estação Tubo, tem que tirar essas pessoas que vêm a invadir a estação Tubo.
nós temos trabalhado para que isso, né, não seja repassado ao cobrador, né, que não é a função dele. A função dele é cobrar, é cuidar da estação tubo, é orientar. Agora, o que está acontecendo não é isso na prática. Isso que os policiais, que a Guarda Municipal tem que estar cuidando dessas estações tubo, principalmente nos horários específicos, que é o horário que sai do colégio, que tem as crianças também, né, de menores que invade, não respeita, e isso o trabalhador está pagando porque não consegue. Ele é sozinho na estação tubo, ele não consegue ir lá, chegando lá 30, 40 pessoas, chega e entra. O que ele vai fazer? O que ele não consegue fazer? Nada. Isso não é também o trabalho dele, isso é trabalho, né, da polícia, trabalho da Guarda Municipal, que tem que cuidar dos bens públicos. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores vai enviar este caso ao Ministério Público do Trabalho. E o sindicato também reclama que a Guarda Municipal não está mais passando pelas estações tubo, fazendo a fiscalização e garantindo a segurança como fazia anteriormente. E outro dado interessante do sindicato é que eles entraram com 144 recursos para evitar que os cobradores sejam multados, de multas que já estão sendo cobradas deles em relação às pessoas que pulam a catraca, não pagam passagem, e aqueles que também cometem ato de vandalismo e eles não podem impedir. É importante reforçar que normalmente essas ações são feitas em grupo e o cobrador está sozinho trabalhando, cobrando as passagens ali e não tem como fiscalizar isso tudo. De Curitiba, Gisá Batista.